Esta é a negociação de maior risco acontecendo no mundo neste momento. É a negociação mais complicada e tentar analisá-la me faz sentir estúpido. Este é Chris Capp, ex-membro da Guarda Nacional e veterano da Guerra do Iraque e analista geopolítico. Hoje ele explicará o que ocorre na guerra entre Rússia e Ucrânia. O que eles fizeram até agora é um milagre. Dito isso, eles estão perdendo. E quando você está perdendo... Às vezes ele explica o que realmente aconteceu com Trump e Zelensky na Casa Branca e nos coloca dentro da cabeça de ambos os lados. Sempre houve tensão entre Zelensky e Trump. Pelo que eu entendo, Trump quer que essa guerra acabe. Essa é a vantagem que Zelensky tem. Ele sabe que os Estados Unidos não querem uma situação em que pareça que Trump perdeu a Ucrânia. Foi difícil para ele sustentar esse argumento em privado. As coisas saíram do controle e, no fim, Trump conseguiu o que queria. Como assim? Ele também relata em primeira mão como foi estar na linha de frente em um bunker ucraniano. Assim que você ouve o zumbido de um drone, já é tarde demais. Sério. Você já era. E em um momento eu ouço o zumbido de um drone passando por cima de mim e quase me cago de medo. Chris Capp é um grande especialista e analista brilhante. Se quiser se atualizar sobre esse conflito, sente-se, relaxe e bem-vindo ao Camp. Chris Capp, olá. Senhor, Bem-vindo de volta. obrigado por me receber. Com certeza. É ótimo estar de volta. Muita coisa aconteceu no último, sei lá, talvez no último ano, desde a última vez que conversamos. Já faz cerca de um ano. Muita coisa aconteceu no mundo e também na vida pessoal. Muita coisa mudou, mas também muita coisa permaneceu igual. Ainda existe, eu acho, uma guerra ativa, uma linha de frente ativa na Ucrânia e na Rússia. Estou curioso. Você lançou um vídeo recentemente e está publicando muito conteúdo no Cap's Army, seu novo canal. O novo canal Cap Army é onde me encontram. Terá ótimas análises de defesa geopolítica. Então, nos conduza por essa toca do coelho. O que ocorre nas linhas de frente? A Europa se prepara para a Terceira Guerra Mundial? E além disso, por que Zelensky e Trump tiveram aquele confronto, aquele embate na Casa Branca, no Salão Oval? E o que Zelensky está pensando com todo aquele, você sabe, aquele acordo? Por que ele estava tão confiante em enfrentar o presidente dos Estados Unidos e um dos principais financiadores do sistema de defesa? Para começar com a conversa sobre Zelensky, o que me fascina nisso é que existem diferentes níveis de análise quando você fala sobre analisar as compras de defesa da Europa, o rearmamento da Europa, se eles vão se preparar para a Terceira Guerra Mundial. Esse é um tipo de análise. E então, existe um tipo de análise muito diferente que é sobre a diplomacia e a forma como os diplomatas falam e como as negociações acontecem. E as regras da guerra são muito diferentes das regras da negociação e da forma como tentamos usar poder de barganha. Então, cada pessoa interpreta de forma diferente como uma pessoa está se comunicando, o que está tentando fazer, quais são suas motivações. Zelensky, então... minha interpretação pessoal é que acho que ele tinha muito a ganhar indo lá e instigando e provocando uma discussão que estava sendo construída há anos. Isso foi, sabe, a raiva se acumulando, o ressentimento crescendo entre o governo Trump e o Zelensky. E isso vem de anos atrás, não só entre esses governos, mas também entre essas pessoas. O povo ucraniano tem ressentimento e o americano também, eu acho. Eu acho que os ucranianos sentem que estão protegendo a Europa. Eles estão na linha de frente, morrendo, dando seu sangue, e não sentem que são valorizados por isso. E eu acho que o povo americano sente que estamos financiando essa guerra. Estamos investindo recursos que poderiam ser usados em outros lugares nessa guerra na Europa. E por que isso é um problema nosso e não um problema da Europa? E por isso toda essa frustração está crescendo dos dois lados. E eu vi isso quando estive na Ucrânia. E eu fui para a linha de frente e conversei com os soldados. E você percebe que, por mais que sejamos parceiros, como em qualquer parceria, também existem frustrações. Sim, como ficou em 2020, quando o primeiro governo de Trump terminou, em relação ao relacionamento deles com a Ucrânia. Estava em bons termos? Zelensky também buscava financiamento para a defesa nesse período? A questão sobre o primeiro governo de Trump é que ele não tinha o controle total que tem agora para agir da maneira que queria. No gabinete dele havia pessoas que, ao meu ver, agiam contra seus interesses.
Mas, no fim das contas, o que aconteceu foi que Trump acabou fornecendo muitas armas para a Ucrânia. E se você olhar para a tendência geral, seja Biden, Trump, não importa, está aumentando. Eles estão apostando cada vez mais em fornecer sistemas de armas para a Ucrânia. Então, eles forneceram algo em torno de 78 milhões de dólares em mísseis Javelin, que foram fundamentais na defesa deles contra a invasão inicial russa. E Trump? Mas Trump tem lá seus sentimentos sobre isso, porque já usou isso no passado. Ele usou isso como instrumento de pressão quando segurou 400 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. E ele usou isso como moeda de troca. Então sempre houve tensão entre Zelensky e Trump. Eu, pessoalmente, entendo que Trump quer que essa guerra acabe, quer que termine para que ele possa focar na China. E eu acho que ele está disposto a fazer concessões, e o povo ucraniano quer uma garantia de segurança. Eles precisam de uma garantia de segurança apoiada pelos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos não colocarem por escrito preto no branco, olha, nossas forças armadas vão, nossa força nuclear, nossa força de bombardeiros estratégicos vai. Se a Rússia violar qualquer acordo que eles fizerem, os Estados Unidos vão garantir. É como quando alguém aluga um apartamento e precisa de um fiador quando é muito jovem e seus pais dizem, nós vamos assumir esse risco. Se você não pagar o aluguel, isso vai ser resolvido. Se você for para a faculdade e seus pais ajudarem com a faculdade, fiador. Ucrânia afirma precisar de um fiador. Do ponto de vista da Ucrânia, eles sentem que por décadas têm recebido promessas tipo, vocês vão entrar na União Europeia, gostaríamos que vocês entrassem na OTAN. E então, quando algo acontece, agora eles sentem que não têm essa garantia. Eles precisam disso por escrito, preto no branco. Certo. Acredito que Zelensky sente que precisa conquistar isso, pois está defendendo seu povo. Tudo certo, pessoal. Não avancem, estou na estrada. O anúncio mais rápido do mundo vem aí. Estarei em Bangor e Portland, Maine, Charleston, Carolina do Sul, Atlanta, Estrasburgo, Hoboken, Indianápolis, Buffalo, Raleigh, Poughkeepsie, Portland, Oregon, Fort Worth e Austin, Texas, Stanford, Filadélfia, Levittown, Chandler, Arizona e San Diego. Vou incluir Toronto, Montreal, Washington, D.C. e outras datas. Confira tudo em temarcagon.com. As datas estão na descrição e nos comentários do episódio. Estarei na estrada, venha curtir e me encontrar após o show. Venha apertar minha mão ou me chamar de idiota, estarei lá. Além disso, vou apresentar meu show de stand-up de 1 hora. Estou muito orgulhoso desse material. Estou realmente animado para compartilhar isso com vocês. E significaria muito se todos pudessem comparecer. O que vestir em um show da turnê? Ótima pergunta. Acesse campgoods.co. Temos produtos da Camp como bonés, moletons e camisetas, mas muitos itens estão fora de estoque. Os produtos estão vendendo rápido, mas vamos repor todos os tamanhos. Você pode ir lá agora e garantir as melhores roupas do mundo dos podcasts. O site será atualizado regularmente. Se você for ao show, adoraria ver você com as peças que vendemos online. Vejo vocês lá. Vamos voltar ao programa. Lembro da interação deles quando as coisas esquentaram. Zelensky perguntando, temos garantia? Pode nos dar uma? Esse parecia ser o principal ponto de discórdia. Fico curioso, quais possíveis motivos levariam Trump a resistir em oferecer garantia de segurança? O grande motivo é que eu acho que a Rússia não vai assinar, provavelmente não vai assinar um acordo de paz onde haja uma garantia de segurança apoiada pelos Estados Unidos e Trump quer que algo seja assinado, ele quer que um acordo seja fechado, eu acho que ele quer que a Europa garanta isso. Quando você olha para as forças armadas da Europa e o poder de fogo que eles têm, eles não sentem que podem garantir a segurança. E isso também se resume ao que é uma garantia credível. A Europa pode dizer, o Reino Unido pode dizer que vai enviar forças para a Ucrânia, mas é crível que eles realmente consigam enviar algo como 100 mil soldados? Não, analisando as forças deles, eles não têm esse tipo de efetivo. E eu acho que os franceses comprometeram um certo número de soldados. Acho que foi algo em torno de 20 mil ou algo assim. Quando você olha para o tamanho dos exércitos deles, acho que juntos, cada um deles, seus exércitos. Tipo, o exército do Reino Unido tem cerca de 80 mil soldados na ativa. A França está mais ou menos nesse patamar.
Considere que, mesmo com 80 mil soldados na ativa, a logística e a rotação exigem que você tenha 3 vezes esse número de tropas. Se você quiser rotacionar 40 mil soldados para algum lugar, você precisa de 4 vezes esse número, porque precisa de 40 mil na retaguarda por um ano. E então movê-los para a linha de frente e depois trazer esses caras de volta, porque você não quer que eles fiquem lá, sabe, para sempre. Certo. Estou tentando entender, estou tentando me colocar na cabeça do Zelensky enquanto ele vai para essa reunião. Tudo começa com a roupa. Acho que pediram para ele usar algo mais formal. Não venha com, uma daquelas roupas de milícia, uniforme militar de um país em guerra, o que ele resiste, o que, de novo, eu até entendo do ponto de vista dele. Parece que, em termos de imagem, somos uma nação em guerra, então vou usar o que quiser. E a Casa Branca parece pressioná-lo de alguma forma. Trump comenta dizendo que você não tem poder de barganha. Você não tem poder de barganha. Pelo que vejo, sem saber muito, parece que ele está certo. Zelensky recebe a maior parte do financiamento dos Estados Unidos para a defesa. E que a Europa realmente não está em uma posição em que possa apoiá-los, seja com tropas ou, com armas de verdade. Então, eu fico curioso sobre qual incentivo ele tem para não simplesmente ser meio que complacente nessa reunião e tentar ser mais pacífico e menos provocador. Ele estava tentando criar uma jogada de imagem, tentando mostrar ao povo americano como é difícil negociar com esse cara? Ele queria mobilizar a Europa por mais financiamento, só quero entender que poder de barganha ele tem. Acho que ele tem alguns objetivos ao ter essa discussão. E acho que ambos os lados tinham muito incentivo e motivação para discutir isso abertamente naquele momento, porque Zelensky sabe disso. Ao entrar nessa negociação, ele entende que não assinará esse acordo mineral sem garantia de segurança dos Estados Unidos, então acho provável que ele tenha entrado nessa reunião pensando: ok, depois que tivermos esse espetáculo, esse teatro na frente das câmeras, vamos voltar a portas fechadas e vamos discutir. E eu não vou assinar isso. E eu vou voltar. E a grande manchete vai ser: não assinamos porque não há garantia de segurança. Mas eu acho... ficou difícil para ele sustentar esse argumento a portas fechadas. As coisas meio que saíram do controle e eles discutiram em público. Eu acho que não tem, e ele disse isso. Depois, ele deu entrevista ao Brett Baier e disse isso com todas as letras. Ele disse que não assinaria aquele acordo sem uma garantia de segurança. E Trump e Vance sentiram que não podem. Que o acordo sobre minerais, do ponto de vista deles, era o máximo de garantia de segurança que estavam dispostos a oferecer, porque era isso que o acordo sobre minerais representava. Vamos ter centenas, talvez 1000 trabalhadores, cidadãos americanos trabalhando perto da linha de frente, minerando terras raras que são um elemento estrategicamente importante. Então, se a Rússia violar o cessar-fogo como já violou os cessar-fogos no passado e eles matarem americanos, existe uma garantia de segurança implícita, certo? De que, se matarem americanos, a história mundial mostra vários exemplos dos Estados Unidos defendendo seus interesses comerciais. Mas, para ser justo, há também muitos exemplos históricos dos Estados Unidos dizendo: até logo, tchau. Certo? Vietnã. Então, eu consigo entender ambos os pontos de vista aqui. Eu entendo porque Zelensky, não pode, que tipo de defensor do seu povo ele seria se voltasse para casa de mãos vazias, sem garantia de segurança, e que tipo de negociador Trump seria se ele simplesmente dissesse: sim, eu vou dar garantia de segurança, o que praticamente garantiria uma escalada e conflito maior com a Rússia. Existem diferentes partes interessadas. Esta é a negociação com mais em jogo acontecendo no mundo neste momento. É a negociação mais complicada. E tentar analisar isso me faz sentir burro. Quero dizer, você pode dizer, acho que o fato de ter sido tão público, ambos os seus, respectivos grupos de apoio se sentem validados pelo resultado, que, o pessoal do Trump pode dizer, olha, esse cara está tentando conseguir algum tipo de acordo de paz. E os ucranianos simplesmente não aceitam. Eles simplesmente não querem fazer um acordo. Eles não querem paz. E então, obviamente os ucranianos e todos os apoiadores de Zelensky e da causa dele podem dizer: olha, Trump está sendo irracional. Zelensky manteve sua posição, enfrentou o grandão e protegeu nosso povo. Assim, em termos de imagem, ambos saíram beneficiados. Sim. E então, acho que no final das contas, o que acabou acontecendo foi que acho que Trump conseguiu o que queria.
Como assim? Porque então, o que aconteceu depois foi que ele disse: se vocês não fizerem o que queremos, vamos cortar a ajuda. E essa é basicamente a opção nuclear. Isso sempre está em jogo em qualquer negociação. O verdadeiro poder que você tem é estar disposto a ir embora e, seja quais forem as consequências disso, você está disposto a aceitá-las. E para os Estados Unidos, as consequências de sair são enormes. Por exemplo, a Rússia poderia potencialmente conquistar toda a Ucrânia. E isso seria um pesadelo de segurança para os Estados Unidos, porque eles teriam que enviar mais tropas, investir mais dinheiro para construir, você sabe, um perímetro defensivo ao redor da Ucrânia. Se toda a Ucrânia fosse, eu sei que as pessoas querem dizer que o Trump está em conluio com o Putin, mas, tipo, na minha perspectiva, isso seria o Trump e isso ficaria péssimo para o Trump. Claro. Se a Ucrânia se rendesse e perdesse, isso pareceria horrível. Então, acho que Zelensky pensou que sua vantagem era que ele não deixaria Trump, que Trump basicamente não pagaria para ver e estaria preparado para que isso acontecesse. Essa é apenas a minha perspectiva. Eu entendo que cada um interpreta de um jeito e respeito isso. E não estou dizendo isso como se eu fosse um especialista. Essa é só a minha interpretação. Que essa é a vantagem que Zelensky tem. Ele sabe que os Estados Unidos não querem uma situação em que pareça que Trump perdeu a Ucrânia. Como está o financiamento agora? Então, rapidinho. Então, Trump suspende toda a ajuda militar, emite uma ordem de parada, interrompe completamente todos os projéteis de artilharia que já estavam em trânsito, que já estavam em trens a caminho da Ucrânia, pararam, desculpe, não vão a lugar nenhum. Milhões de dólares em equipamentos já autorizados foram interrompidos, assim como o compartilhamento de inteligência. Então, todas as imagens de satélite que os Estados Unidos possuem, que são incomparáveis, a Europa não consegue fazer isso, foram interrompidas. Os sistemas de foguetes HIMARS de alta precisão, que são foguetes de longo alcance disparados contra o território russo, a Ucrânia não pode mais dispará-los contra o território russo. Todos esses sistemas de armas e inteligência funcionam como um wall hack em videogames. Você vê o inimigo antes de ele surgir. É um superpoder. Os Estados Unidos desligaram tudo isso por cerca de, acho que foram 3, 4, talvez 5 dias. E então Zelensky disse, tudo bem, nós faremos o que vocês querem. Ele volta e diz, sinto muito pelo que aconteceu. Se vocês quiserem, sabe, nós podemos fazer um cessar-fogo. Vamos resolver isso. Nós estamos comprometidos com a paz. E instantaneamente Trump liga tudo de novo. Ele envia inteligência de novo, envia armas militares de novo. E agora ele foca na Rússia. E ele diz, ok, os ucranianos querem paz. E os russos? Vamos tentar um cessar-fogo. Vamos ver se conseguimos concordar com um cessar-fogo de 30 dias. Então isso nos traz até onde estamos hoje. E o que vimos recentemente, e não sei como isso se desenrolará amanhã, já que tudo muda a cada hora. Mas agora, o que estamos vendo é Trump dizendo que Putin não está pronto para a paz. Que Putin está... Eu esqueci as palavras exatas, mas ele está dizendo algo como Putin é muito frustrante para mim. Sinto que ele está basicamente adiando essas negociações. Então agora ele está focado na Rússia. Neste artigo da NBC, Trump afirma estar muito bravo e puto da vida com Putin em entrevista à NBC News. Interessante. Isso é interessante. Não sabemos os detalhes dessa reunião, pois não foram divulgados publicamente. Isso foi apenas por meio, eu suponho, de secretários que anotaram tudo. O que ocorre é que as pessoas deles estão conversando e negociando. E basicamente o que Trump está comunicando é que ele sente que Putin está dizendo, claro, eu aceito um cessar-fogo. Adoraria um cessar-fogo. Mas eu preciso de X e Z, que são coisas que obviamente não seriam aceitas. Não, ele, sabe, o que as pessoas dizem é que ele basicamente está fingindo que está disposto a fazer um acordo de paz. E sendo transparente, tenho um viés pró-Ucrânia, mas procuro ser objetivo. Sabe, o argumento, eu acho, do lado ucraniano é que Putin está fingindo que quer a paz, mas aí ele vai exigir que várias coisas aconteçam. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. E ele sabe que isso não vai acontecer. Então, o que podemos ver a seguir é que tipo de pressão Trump pode exercer contra a Rússia. Ele não pode. Para a Ucrânia, ele poderia cortar o envio de armas. Certo.
para a Rússia, ele poderia impor mais sanções. E eu sei que muitos acham que não é possível impor sanções mais duras do que já fazemos. Talvez seja verdade, mas vamos ver. Ele também poderia enviar mais armas para a Ucrânia, reforçar a defesa, enviando sistemas adicionais para a Ucrânia. Então é isso que se fosse para chutar, acho que seria o próximo passo se ele sentir que Putin está enrolando. Nós sabemos o quão absurdas são as exigências de Putin para um acordo de paz. Você conseguiria procurar exatamente porque eu vou acabar errando? Sim, vamos lá. Tenho quase certeza que isso É do Perplexity. Então me diga se isso está correto. Podemos pegar a notícia exata se for necessário. Parece que é sobre interromper a ajuda militar estrangeira. Então, Putin exige que os Estados Unidos e seus aliados parem de fornecer apoio militar à Ucrânia e façam concessões territoriais. Então, basicamente, retirar suas forças de Donetsk e de outras regiões que não consigo pronunciar. Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Tipo, é disso que eu estou falando quando digo coisas com as quais a Ucrânia não vai concordar. Porque essas são áreas pelas quais eles perderam milhares de soldados. E simplesmente não é realista achar que eles vão abrir mão de Kherson agora. Eles podem acabar fazendo isso eventualmente. Mas entendi. E também, Você sabe, suas aspirações de entrar na OTAN. interromper não vejo como problema. Parte disso não é. Mas suspender a ajuda militar estrangeira, isso é outra questão. Se você realmente quer um cessar-fogo e está realmente interessado em apenas acabar com esse conflito, tipo, ok, obviamente estou dando a perspectiva ucraniana, mas por que você precisaria interromper a ajuda militar estrangeira? A ajuda militar não pode continuar se pararmos de atirar. Assim, a Rússia terá uma perspectiva bem diferente, é claro. E, sabe, há muitas pessoas que são muito boas em explicar essa perspectiva. Acho que estou mais preparado para te dar a perspectiva ucraniana. Então, se eles parassem, por exemplo, a ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, quero dizer, eles estariam tão distantes. Pode conectar amaldiçoado. Sim. Você é obrigado. Sim, pelo menos um. Apenas faça de novo. Tão difícil. Eles vão se dar mal. Tipo, então, você corta a ajuda militar e basicamente a Rússia tem um incentivo, porque a vantagem deles é que eles podem simplesmente concentrar forças. Eles podem se fortalecer, podem se preparar e lançar outra ofensiva, estando em uma posição melhor para fazer isso. Então, essas são as preocupações que basicamente estão sendo levantadas agora. E Trump quer ver algum movimento, apenas um cessar-fogo temporário, eu acho. Por que não concordar com um cessar-fogo de 30 dias não é preciso? Em negociações, tenta-se construir confiança. Você tenta, tipo, antes de chegarmos ao verdadeiro ponto principal da nossa negociação, vamos ver se conseguimos concordar com essa pequena coisa. 30 dias para ver no que dá. Uma pequena proposta de teste. Coloque os pés na água, só testa. Está gelada? Se estiver, sai fora. É mais ou menos isso. É um pequeno teste. E se der certo, fazemos outro teste. É um exercício para construir confiança. É como um daqueles terríveis exercícios corporativos de construção de confiança, mas em que a confiança despenca. Com armas nucleares. Isso assusta um pouco. Será que Trump poderia só dizer: vamos continuar financiando e manter os sistemas de armas posicionados? Mas se os Estados Unidos ou a Ucrânia violarem de qualquer forma e mostrarem qualquer tipo de agressão externa e basicamente deixarem claro como isso seria, então vamos cortar o financiamento. Se Ucrânia ou Estados Unidos provocarem as fronteiras russas de alguma forma... É aí que você entra nos detalhes de quem é o árbitro para decidir quem está errado por violar um cessar-fogo. Tipo, quem diz isso? É a ONU que está em campo na Ucrânia? Porque Putin não iria querer isso? É uma força europeia? Ele também não iria querer isso? Eu fico pensando se daria pra criar tipo um comitê conjunto ou algo assim. É uma força de segurança privada? É algum tipo de força multinacional privada, tipo mercenária, não mercenária, tipo força de segurança? O que seria isso? E quem confia nela? Porque se houver uma miliciazinha aqui e ali, que sabe, joga umas pedras em um avião russo, isso não conta porque não é algo autorizado pelo exército ucraniano. É muito difícil de concordar sobre quem vai ser o árbitro de quem violou o cessar-fogo. Certo. Justamente. Quem não vai participar é a China. Eu sei que eles se ofereceram recentemente. Não pode ser os Estados Unidos, né? Não pode ser a Europa. Parece um quebra-cabeça impossível de resolver. E o que você disse seria o ideal.
Isso seria o ideal. Nós apenas concordamos. Se você violar o cessar-fogo, então há consequências. E se você, há consequências. Mas na meta-análise, é tipo, como você concorda sobre quem foi? Porque todo mundo vai dizer que não violou o cessar-fogo. Foram eles. Certo. E aí você entra em todo tipo de, sabe, incentivos perversos, onde é tipo, vamos supor que esse acordo entre em vigor. Se a Ucrânia violar o cessar-fogo de qualquer forma, os Estados Unidos cortam o financiamento e ela fica sozinha. Certo. Tipo, se sua namorada começa uma briga e aí você entra pra protegê-la, mas se ela continua brigando, então você tem que recuar. Sabe o que quero dizer? Tipo, sim, É uma situação maluca. Mas então, sabe, é possível que, tipo, os russos possam criar algum tipo de conflito que depois pareça ser culpa da Ucrânia? do que você está falando quero dizer, acho que se você é um soldado que está na linha de frente desde 2014, provavelmente está gritando, assistindo isso, dizendo algo como, essa tem sido a minha realidade nos últimos 10 anos, porque isso foi antes de ser uma invasão em grande escala. Era como se Rússia e Ucrânia estivessem alegando que cada lado estava bombardeando o outro em Donetsk, aquele vai e vem, sabe? E então, e cada lado alegava que o outro violava os cessar-fogos desde 2014. E eu não sei se existe uma maneira perfeita de dizer de quem foi a culpa. Certo? Porque a inteligência americana diz que temos varreduras e, você sabe, todo o nosso equipamento monitorando tudo, podemos dizer, não foi a Ucrânia que começou, mas aí eles diriam, bom, obviamente vocês vão dizer isso porque estão do lado deles. Então vamos olhar para a nossa inteligência. Nossa inteligência diz que eles começaram. Então, tudo bem. E existe uma verdade objetiva, mas será que vamos saber? A primeira vítima da guerra. Sempre. Então é como, Eu não sei necessariamente como você poderia definir condições nessa questão. Fico curioso. Eu sei que você não é algum tipo de, sabe, pensador pró-Rússia ferrenho. Fico curioso. Se você tivesse que defender ao máximo a posição do Putin, considerando que ele já se sentiu provocado pelo avanço da OTAN no passado. E se isso está completamente fora de questão, o que mais ele tem, até onde você sabe, como uma queixa pessoal para continuar com isso e não buscar a paz? Ele está, sabe? se eu fosse o Putin, provavelmente não buscaria a paz agora. Isso é só um experimento mental, um exercício acadêmico na escola. Ainda com a visão russa, Isso é uma perspectiva acadêmica, um exercício de pensamento chamado no meio militar de análise pela ótica do inimigo. Você quer se colocar no lugar do seu adversário porque é vantajoso entender a perspectiva deles para, você sabe, tomar suas próprias decisões e pensar 2 passos à frente. Você quer entender da melhor forma possível a perspectiva deles. Então, se eu fosse Putin, provavelmente eu não estaria buscando a paz agora. Porque, do jeito que eu vejo as condições no terreno, as condições na linha de frente, muitas vezes determinam as negociações e o acordo de paz. E então, se a realidade no terreno é que você está ganhando, digamos, pode ser que você não esteja ganhando muito e pode estar tendo um custo alto. Mas se você está vendo que seu time está vencendo, está ganhando terreno, por que você diria, sim, vamos parar, pedir um tempo? Porque, e esse é o estado atual das coisas. Parece que a Rússia está ganhando terreno de forma bastante constante. e então, quando fui para a Ucrânia, quando realmente fui para a linha de frente, isso não é segredo. Os próprios soldados ucranianos dizem isso. Não faz sentido fingir o contrário. É uma luta para o povo ucraniano. É tipo 4 vezes menor que a Rússia ou algo assim. O que eles fizeram até agora é um milagre. O fato de eles ainda não terem sido completamente ocupados. Então, dito isso, eles estão perdendo. E quando você está perdendo, às vezes não é como se a Rússia precisasse avançar 1 quilômetro de cada vez durante o próximo ano. É quando uma linha de frente se rompe, às vezes ela se rompe de forma brusca e você vê simplesmente um colapso. Então, não é correto dizer que a Rússia vai levar 6 anos para conquistar toda a Ucrânia, porque existem fortificações defensivas uma atrás da outra. Eu mesmo vi isso. Elas estão entrincheiradas até Kiev. Mas, pessoalmente, eu sinto que se eu fosse o Putin e você estivesse avançando, por que você pediria um tempo se fosse ele?
Eu acho que ele está fazendo o cálculo de que as forças dele vão avançar e que se ele conseguir pressionar, se ele conseguir ganhar tempo o máximo possível e capturar o máximo de território possível, assim ele estará em uma posição de negociação cada vez melhor, pois terá mais poder de barganha quando for negociar. Certo. Suponha que eles conquistem todas as regiões em disputa e varram tudo de uma vez. Sabe o que adoro? O ideal é abrir o Institute for the Study of War. Tem um mapa ao vivo da linha de frente. E dê um zoom, digamos, em Kursk. Que é... Acho que o Gabe não sabe onde fica Kursk. Eu não sabia onde era a Ucrânia. Ficava até um ano atrás. Então você comprou uma passagem de avião? Interessante, mostra onde realmente estão os minerais. Mas se você for para o norte, lá em cima, na parte vermelha, a parte vermelha do topo, aquilo é amaldiçoado. Bem no topo. Isso, você está chegando lá. É esse aí mesmo. Isso. Vai ser interessante quando eu te mostrar por onde passei na linha de frente, sem muitos detalhes. Quando foi que você foi mesmo? Eu fui em novembro. Beleza. Então quanto tempo faz? 4 ou 5 meses? Depois da eleição, Foi dias depois da eleição. Então eu perguntei para um deles. Eu falei com um dos principais diplomatas deles e perguntei: o que você acha do Trump assumindo o cargo? Como vai ser? Conversei também com os soldados deles e perguntei: o que vocês acham do Trump assumindo o cargo? Todo mundo achava que eles iam odiar o Trump ou algo assim. As respostas que recebi foram interessantes, não foram unânimes como odiamos o Trump. interessante. Beleza. Pessoal, vamos fazer uma pausa rápida para falar sobre a forma mais discreta e legal de controlar o desejo por nicotina com Zippix. Você deve me ver mastigando esses palitos de dente. Nos episódios do podcast, costumo usar um pouco de nicotina quando estou focado em conversas longas, tentando desvendar os significados profundos da vida, alienígenas ou consciência. Eu também gosto de usar quando estou tentando escrever, às vezes, bem antes de subir no palco. Eu acho que isso me dá uma sensação de foco maior. Consigo me concentrar por um pouco mais de tempo. Já existem estudos que indicam que a nicotina melhora habilidades motoras finas, atenção, processamento auditivo e memória. Então, se você está tentando se concentrar em um pequeno projeto que tem, só precisa de um impulso, um pouco de nicotina. É ótimo. E esses também são ótimos se você está tentando parar de fumar. Se você não quer encher seus pulmões de fumaça, mas ainda gosta da sensação da nicotina, eles têm vários sabores ótimos. Também tem opções de 2 mg e 3 mg. Os palitos Zippix são ideais para voos, eventos esportivos ou encontros com amigos e drinks. A Zippix já ajudou centenas de milhares de clientes a conseguirem sua dose de nicotina sem precisar inalar fumaça, vapor de vape, nem nada disso. Então, se você se interessou, acesse a Zippix. É zipixtoothpicks.com e os ouvintes deste programa vão ganhar 10% de desconto no primeiro pedido usando o código promocional GAGNON. Correto. GAGNGAGNON, ganhe 10% de desconto. É necessário ter 21 anos ou mais para pedir. A nicotina é uma substância viciante. Então, por favor, use com sabedoria apenas o quanto você precisar. Agora, vamos voltar ao programa. Então eu vejo que isso é... E onde fica Kursk? Com o que isso faz fronteira? O Oblast ou região de Kursk é, se você der um zoom para fora, é todo aquele tipo de... Acho que a melhor maneira de descrever seria como um estado, eu suponho. É como a gente tem o estado de Nova York. Aqui seria o estado de Kursk, mais ou menos. E a Ucrânia, a incursão deles em Kursk foi aquele pedaço vermelho que você vê bem ali. Esse foi o território que eles capturaram. Desde então, caiu e eles recuaram. O local onde eu fui pessoalmente agora está de volta às mãos russas. Então, aquilo foi território ucraniano antes do conflito ou era só uma área contestada? Estava sob ocupação ucraniana, sob controle militar ucraniano. Interessante. É interessante que não termina no rio. Eles tinham terra do outro lado. Não há um rio ali. O que existe, se você der um zoom, é que só existe um único acesso para entrar e sair daqui. Parece que você pode dirigir para onde quiser, mas na verdade só há uma rodovia e um ponto de travessia de fronteira aberto. E eu fui num veículo blindado saindo de Sumi. Se você olhar Sumi um pouco mais ao sul, é bem aí mesmo. Saindo de Sumi nos encontramos, entramos em um blindado e seguimos para o norte. E eu me encontrei com alguns veículos blindados americanos M2 Bradley que estavam lá, conversei com eles.
Esses são os caras que estavam chegando para render o pessoal. Depois, seguimos para além da fronteira. E é uma experiência surreal, onde você cruza a fronteira e vê a placa dizendo Ucrânia e Rússia em uma placa enorme. E o posto de controle, não sei se você já cruzou a fronteira para o Canadá ou para o México. Sim. Parece meio parecido, mas está completamente destruído, totalmente achatado, e todo esse concreto está estraçalhado. E dava para ver tanques destruídos por todos os lados, espalhados pelo lugar, tanques Abrams destruídos na beira da estrada, certo? Os Bradley também totalmente detonados. E quando a gente chega em Soja, você sente, e isso é algo que eu não consegui mostrar no vídeo, você sente a artilharia, sente o chão tremer debaixo de você enquanto os projéteis ucranianos estão sendo disparados. E aí você sente o fogo de retorno dos foguetes Grad russos, que são menores, mas caem em maior quantidade por toda parte. E isso faz o chão tremer. Estou entrevistando civis russos que sempre viveram ali, cujas famílias vivem ali há gerações. E eles dizem, nós não vamos sair daqui, não importa quanto bombardeio aconteça. Sério? Conheça essas russas, essas mulheres russas que me lembram a minha mãe. E elas me mostram a casa delas que acabou de ser destruída. E na porta está escrito, mamãe morreu. Se você quiser nos encontrar, estamos aqui. E está escrito com giz. Essas pessoas foram reduzidas a se comunicar escrevendo na parede porque não há internet, não há comunicação. E a única maneira de contar aos seus entes queridos o que está acontecendo é escrevendo com giz na parede ou na porta. E lá está essa mulher, essa senhora que parece uma avó, e ela está pegando pedaços de fotos de família e outras coisas. E é simplesmente terrível de assistir. E eu me sinto péssimo vendo isso. E essa casa foi destruída por bombas russas, ataques aéreos russos, porque os ucranianos estão se abrigando em casas russas. A mesma coisa que os russos fazem. Eles se abrigam em porões russos, em porões e... Não há grandes bases militares. É como se esses limites ficassem confusos. Quando fui para Kursk, já tinha visitado várias partes da linha de frente. E essa foi de longe a mais intensa na troca de tiros ali. E diferente de qualquer outra, tipo, quando eu estava no Iraque, eu não me preocupava com ataques aéreos. Os insurgentes não estavam pedindo apoio aéreo aproximado. Eles não pediam fogo de artilharia contra nós. Parecia que era um jogo de sorte. E drones eram outra coisa que, quando eu estava no Iraque, eu tinha mais medo de IEDs explosivos. Aqui fico apavorado com o zumbido. E assim que você ouve o zumbido de um drone, já é tarde demais. Sério? Já era pra você. E eu, em um certo momento, estou entrevistando esses russos e ouço o zumbido de um drone passando por cima. E eu quase me caguei de medo. Eles nem reagiram. Felizmente, eram drones FPV do lado ucraniano, drones explosivos que estavam sendo pilotados pelos ucranianos. Mas se fossem os russos, tipo, você já estaria morto, porque quando você consegue ouvir, já era. Acho que é a uns 50 metros de distância que você começa a ouvir o zumbido. E eles se movem, eu esqueci a velocidade exata, mas, sabe, eles levam 2 segundos pra percorrer 50 metros. Caramba! Então, tipo, Como funcionam os drones? Compram modelos comerciais e adaptam? Eles são grandes? você pode explicar como eles produzem 100 mil por mês no próprio país? Rússia e Ucrânia? Não sei os números da Rússia, mas sei que a Ucrânia produz pelo menos 100 mil drones FPV. Tive a oportunidade de ir ao centro de treinamento deles, que foi uma experiência incrível ver como eles treinam na operação dos drones. Conversei com alguns dos caras que já mataram dezenas de russos. E ele estava me mostrando no celular, do jeito que eu mostraria fotos das minhas férias para você. Ele estava me mostrando, o celular dele estava cheio de vídeos das mortes que ele causou. Uau! Ele me mostrou enquanto passava pelas imagens e disse, aqui tem um cara que colocou uma Claymore nesse drone. E tipo, ele usou 2 drones para pegá-lo. Igual as fotos do álbum no celular dele. Uau! Misturou com fotos da família dele. Bizarro! Eles estão usando drones em ataques kamikaze? Então eles colocam explosivos nos drones e depois simplesmente Prendem um RPG nele, prendem uma Claymore nele. colocam C4 também. Explode. Boom. Uau. Quero dizer,
e eles estão usando equipamento óptico para ver exatamente onde está indo. Drones FPV, drones de visão em primeira pessoa, eles estão usando os óculos. E existe esse mal-entendido. Você pensa que eles estão... Então eu fui com a equipe de drones para a linha de frente, e você pensa, eu pensei, tipo, vou com a equipe de drones, vou estar seguro, vou ficar um pouco afastado da linha de frente. Não, eles querem esses caras na linha de frente para acertar alvos a 12 quilômetros dentro da retaguarda russa. Então, acho que vou encerrar essa parte sobre Kursk. Talvez esse é um bom momento para conversar com você sobre a missão com drones que eu participei, porque a missão de Kursk foi intensa e, sabe, eu ainda estou processando tudo isso, pra ser sincero. Foi muita coisa e a adrenalina estava a 1000, mas eu realmente sinto que a missão com drones foi ainda mais intensa e assustadora. Provavelmente o momento em que eu fiquei mais apavorado na vida. Não vou mentir pra você e dizer que sou um cara durão. Não sou. Sofri bullying quando estava na escola. Eu fiquei apavorado nessa missão. É uma combinação de quando você está no Iraque e tem todo o esquadrão com você. Você tem o poder das Forças Armadas Americanas, a logística que é capaz de colocar um Burger King em qualquer lugar do mundo e depois lançar uma bomba a 100 metros dele em qualquer dia que quiserem. Certo. O exército ucraniano não consegue fazer isso. Então, acho que eu já sabia disso, mas uma coisa é saber e outra é realmente entender. E quando cheguei lá, quando não falamos o idioma, não entendemos o que acontece. Eu estava lá, tudo mudando sempre. Achávamos que iríamos para a linha de frente, mas diziam, é perigoso demais, vocês não podem ir. Você especificamente ou toda a operação? Sim, muitas vezes eu recebia, se quiser descer para... Era perto de Toretsk. Se digitar, está na barra de pesquisa no canto superior esquerdo. Então, o vermelho é onde estão as forças russas. E do outro lado disso é onde estão as forças ucranianas. O que é aquela área azul grande? Isso é apenas um depósito mineral. Eu queria que pudéssemos tirar aquilo dali, mas seria irritante. Então, sem dar. Sem entrar em muitos detalhes, vou dizer que eu estava a 2 quilômetros de onde está o vermelho. Uau! Então, estamos basicamente cercados por 3 lados. Eles estão ao norte, ao sul e também a leste. Então, os russos estão por toda parte ao nosso redor. E a equipe com a qual estou é um grupo de 3 ou 4 homens cujo trabalho é operar drones. O que eles fazem é encontrar um porão perto daqui. Eles entram no porão porque os prédios soviéticos, as casas soviéticas eram como abrigos antiaéreos. Uau, é concreto, em cima e embaixo. Mesmo se uma bomba cair em você, ainda há chance de ficar bem. Então, é um jogo de gato e rato. O mais difícil é infiltrar. Então, sair de um lugar seguro como Kramatorsk e chegar até a linha zero, de verdade, até a linha de frente. Nesses momentos você está mais vulnerável, por isso eles costumam agir assim. À noite, ou durante as chamadas horas cinzentas, quando o sol nasce ou se põe, os equipamentos de visão térmica são menos eficazes. Interessante. Então, enquanto estamos infiltrando na posição, eu percebo que não falo o idioma. Eles dizem, ok, vamos. Como disse, muitas vezes eles falam e você não vai, mas dessa vez realmente fomos. Percebi que estamos indo para lá em uma caminhonete sem blindagem. Estamos indo para lá em um Jeep da Ford até a linha de frente. Para que serve isso? Isso é para evitar suspeitas ou por falta de verba? Eles não têm veículos. Por alguns motivos. Acho que principalmente é para ser discreto. É porque assim você é menos visado por drones. Se você está em um veículo blindado, você tem menor assinatura térmica e sonora. Você não vai ser visto tão facilmente. Mas talvez eu não tivesse concordado com a viagem se soubesse disso, ok, vamos. Eu não percebi isso até que fosse tarde demais. Mas pensei, também não vou cancelar a viagem. Meu intérprete é um cara incrível chamado Dmitry, meu guia, meu contato local. Ele perguntou pra ele, o sistema de guerra eletrônica está funcionando? O dispositivo de guerra eletrônica está operando? Ele bloqueia os drones. Eles disseram, guerra eletrônica? Do que você tá falando? Não temos isso? Caramba. O que você acha que isso aqui é? O Ritz-Carlton? Cara, estamos indo na raça, encarando essa viagem no pelo. Uau. Então, que horas são, mais ou menos? é tarde da noite, está escuro.
Bem, eu diria que está entre os dois. E nós temos esse trecho super perigoso de estrada que é tipo, vou dizer, o trecho final para chegar lá. E enquanto estamos dirigindo para lá, eu vejo projéteis de artilharia explodindo à minha esquerda e à minha direita. E estamos vendo todos esses foguetes cruzando o horizonte, subindo no ar. Estamos vendo disparos saindo e chegando. E eles fazem isso toda noite. Esses ucranianos são insanos. Eles só falam besteira enquanto dirigimos. Sabe, você tem que aliviar a tensão, basicamente. Você não vai ficar sentado lá, sentindo medo e ainda falando sobre como está com medo. Não. Então a gente só. Teve a impressão de que eles estavam com medo, ou pelo menos um pouco ansiosos? Não, você não tem essa impressão de jeito nenhum. Essas pessoas estão dessensibilizadas em relação a isso. Nunca mesmo conheci alguém que parecesse assustado. Eles estão tão dessensibilizados em relação a isso. Eu fico porque acabei de sair de casa, estava com meu filhote, meu pequeno Tucker, meu novo, meu pug, e passando tempo com minha esposa grávida em casa, assistindo vídeos no YouTube o tempo todo. De repente, estou nessa situação e apavorado. Para eles, porém, é só uma terça-feira. Então, para eles, isso é como um dia normal. E quão longe estão os projéteis que estão caindo? Uns 200 ou 300 metros dali, além da linha de árvores. Achei que você fosse dizer 1 quilômetro. Não. Tipo, você está vendo e ouvindo, tipo relâmpago e trovão, tipo está vindo ao mesmo tempo. Sim, e você pode ver isso no vídeo que eu postei. Tipo lá, tá vendo? Eu gravei em vídeo e eram tipo explosões. E então, eu estou tentando fazer perguntas para tirar isso da minha cabeça, porque eu realmente sinto que vou vomitar nesse momento. E eu sinto que cometi um erro terrível. E eles estão brincando. E eles dizem, tipo, de onde você é? E eu digo, eu sou de Nova York. E tem uma cidade bem aqui chamada Nova York, Nova York. E eles falam, o que você está fazendo aqui? Você está na Nova York errada, irmão. Tipo, que diabos? Você deveria voltar para casa. Isso é engraçado. E eu fico, tipo, eu deveria estar de volta em casa. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Quero dizer. Eu fico, tipo, eu cometi um erro terrível, é o que eu estou pensando. E a gente chega perto 5 minutos de onde fica a posição. A gente vai passar a noite lá, porque a ideia é passar a noite com essa equipe de drones. E eles vão lançar bombas na infantaria russa que está avançando por aqui. E na parte de trás do veículo temos a munição. Temos as baterias para os drones. E é quando, pelo rádio, eles dizem, você tem que voltar. Mas eu não ouço isso. Eu só fico sabendo, só descubro isso quando recebo a interpretação dos intérpretes que estão analisando todo o vídeo. E então eu recebo uma transcrição disso, e eu estou lendo isso. Percebo que isso é pior do que eu imaginava, porque eles recebem uma chamada de rádio dizendo que há um drone russo no ar e que ele está nos procurando. E eles dizem, é perigoso demais. Vocês precisam voltar. Eu penso, ok, graças a Deus vamos abortar essa missão, e nós podemos ir para casa. E eu penso, ok, eu tentei. E então eles dizem, não, vamos continuar, vamos estacionar debaixo dessa árvore, vamos nos esconder aqui por um tempo. E então, quando a área estiver segura, quando recebermos informações, provavelmente informações americanas, provavelmente como um avião espião dos Estados Unidos que está vendo isso, ou um satélite que está vendo isso. Então eles chegam, nós vamos, estacionamos em alguma casa aleatória, nos escondemos lá, e nós esperamos por uns 5, 10 minutos, damos uma mijada. Aí eles falam, beleza, o drone russo foi embora. Vá para a posição, faça o resto da infiltração. Então a gente avança, volta para o Jeep e dirige até a posição onde está a equipe de drones ucraniana. Eles parecem uma operação ensaiada. Eles só descarregam as baterias, descarregam a munição, descarregam suprimentos, comida, água. E então vamos para o próximo lugar, deixamos comida, bateria, água e depois a gente desembarca. E voltamos. Fomos ao porão onde está a equipe dos drones. E o que eles fazem a noite toda, tipo um ciclo, sabe? A rotina deles eles sobem. Eles preparam um explosivo, uma granada de morteiro, algum tipo de explosivo e prendem na parte de baixo desse drone. Ele tem o tamanho de um cortador de grama e faz o mesmo barulho.
Possui 6 hélices enormes, talvez do tamanho desta mesa. É um drone gigante. E ele levanta, eu não lembro exatamente, mas são cerca de 27 quilos de munições. E então ele vai. E eles estão, não posso dizer exatamente qual é, mas estão em algum tipo de serviço de mensagens, um serviço seguro, e começam a transmitir informações de inteligência para a equipe do drone. Eles dizem algo como: esta é a foto da casa onde achamos que estão os soldados russos. Vá sobrevoar ela. O drone sobrevoa o local, e eles dizem: beleza, aí fazem os ajustes finos. E então eles soltam a carga, e você vê na câmera térmica do computador uma grande explosão. E você acabou de ver pessoas sendo despedaçadas. Uau! E então eles fazem isso 6, 7, não vou dizer exatamente quantas vezes, mas eles realizam várias missões naquela noite, lançando arame farpado, lançando explosivos. E quero dizer, é simplesmente diferente da guerra que eu conhecia, nem a logística dela, como chegar à posição e sair da posição. Esta guerra é muito diferente da insurgência e da guerra global ao terror que eu conhecia. Perderam algum drone enquanto você estava lá? Não, mas eles me disseram que uma das piores coisas que pode acontecer é se eles sobrevoarem uma posição e o drone, perder o sinal. Então eles ficam com seus rifles lá no porão e têm que ir recuperar o drone. O quê? Sim, esse é um drone caro, de 10, 20 mil dólares. Você conseguiu recuperá-lo? Sim, então eles tiveram que ir, e eu decidi não ir. Felizmente, isso não aconteceu naquela noite, mas houve interferência. As unidades amigas, que estão bem naquela linha vermelha, têm dispositivos de guerra eletrônica que estão bloqueando os drones e mísseis russos. Porque a noite inteira naquele porão ouço e sinto a artilharia russa e morteiros atingindo ao nosso redor, já que estamos ao alcance deles. Está caindo perto e se aproximando. E eles estão ajustando o tiro e há ataques aéreos acontecendo. Então, um ataque aéreo, um daqueles mísseis de cruzeiro que eles lançam, soa como um jato voando baixo. Certo. Parece que um jato está voando acima, mas você sabe que não é. O mais perturbador sobre a Ucrânia é que não há jatos nem aviões no céu. Uau. Não há tráfego comercial em todo o país, então nenhum avião está voando. É uma bomba. E o que a GE faz é enganar essas bombas. Ela impede que essas bombas sejam precisas. Mas, ao mesmo tempo, se seus aliados estiverem usando seus dispositivos de interferência... Você pode bloquear os seus também? Sim. Uau! Esse é o problema que me contaram. Os dois lados precisam coordenar e pedir ao seu pessoal para desligar o bloqueio de sinal e permitir as missões. Mas se eu sou aquela unidade de infantaria, eu não vou desligar o que é basicamente como um campo de força. Então você está me pedindo para abaixar meu escudo só para você poder... Não, obrigado. Mesmo que estejam ao erro da comunicação humana. Tipo, ei, que horas vai ser a sua operação? Mas você demorou mais 5 ou 10 minutos para preparar seu drone por algum motivo. Você não comunicou isso direito ou transmitiu de forma ineficaz. Agora está tudo travado. Do ponto de vista deles, é melhor bloquear tudo e proteger todos do que arriscar a entrada de um drone russo. Sim. Nossa, é exatamente esse o dilema. Tenho certeza de que os russos também usam guerra eletrônica. Sim. Então todo mundo tem esse campo de força, e você basicamente tenta contornar o campo de força do outro com seus drones. Quero dizer, é como... E tentar pedir é como colocar o bem coletivo acima do interesse próprio, certo? Você está pedindo para o seu pessoal, ei, desliga isso para que a gente possa acertá-los. E muitas vezes eles vão dizer sim, claro. Ainda está ligado, não sei o que houve. Como você recupera um drone? Digamos que você o envia a 1 quilômetro de distância para, você sabe, algum tipo de alvo russo. Sim, esses drones não são kamikazes de uso único. Certo. Esses você vai, solta a munição e depois ele volta. Eles costumam ser? Então ele pousa a curta distância. Quero dizer, isso é informação pública. É público até onde eles conseguem ir, mas vou dizer que eles podem ir, digamos, na faixa de 20 quilômetros atrás das linhas inimigas e depois voltar 20 quilômetros. Então, como você recupera um drone? São 20 quilômetros dentro das linhas inimigas. Ele voa por cima e você o controla usando um computador. Mas aí você perde o sinal. Não, eles tomam cuidado para não deixar isso acontecer. Então, quando eu estava lá, teve várias vezes em que eles perdiam o sinal e depois conseguiam recuperar, ou ligavam para a central e diziam: ei,
Você pode pedir para fulano desligar o sistema de guerra eletrônica deles porque estamos sendo bloqueados. E aí fica nesse processo de tentativa e erro. Mas quando você diz que eles pegam os fuzis para recuperar, Se eles perdem o sinal, e não só porque eu acho que se perde o sinal, ele fica pairando antes de recuperar o sinal de novo, não é como se ele simplesmente caísse. certo? E eu imagino que eles devem ter algum sistema de retorno ou algo assim. Eles sabem, sabe? Eles têm um mapa parecido com esse. O que eles veem é assim, mas também vão ter um marcador com as coordenadas de GPS. E é tudo Starlink. É todo o sistema Starlink do Elon Musk que está controlando esses drones. E isso é informação pública. Eles disseram isso. Eles dizem abertamente como tudo é operado pelo Starlink. E você pode ver isso no porão. Eles têm algo que parece um grande servidor ou algo assim, e então sai e eles conectam em um lugar para captar o sinal. E eles estão tocando as operações deles por ali. Tanto as comunicações seguras estão passando por ali, quanto as comunicações dos drones. Mas, respondendo à sua pergunta, se ele perdesse o sinal e caísse desde que não estivesse, tipo, bem no fundo do território controlado pelo terror russo, eles vão lá e recuperam porque tem um marcador de GPS de onde ele estava. Uau! E é por isso que eles carregam uma quantidade insana de munição com eles. Eles têm carregadores e mais carregadores e mochilas cheias de munição pra AK, tipo centenas de cartuchos. E outra parte insana é a situação médica. Vou dizer que sempre que meu veículo era o Casavac no Iraque, e então Casavac no Iraque era relativamente fácil comparado a isso. A gente só Kazawak? Casavac, evacuação de feridos. Então, quando um iraquiano era morto ou atingido numa explosão, a gente jogava ou colocava eles na traseira do Striker e dirigia por 1 quilômetro, e um Black Hawk pousava e os pegava, levando-os para o atendimento de trauma nível 4, onde eles recebiam uma cirurgia realmente boa. E então eles podiam estar na Alemanha em cerca de 24 horas, recebendo o melhor atendimento médico do mundo. Não é assim que funciona. Sim, são veículos para evacuar feridos. Procure por Kazvak Striker. O que os ucranianos fazem é que muita evacuação de feridos acontece em um M113 ou até mesmo na traseira de um Jeep. Uau! Então esses Kazavak são pequenos hospitais móveis. Sim. Isso não era o que eles tinham. Eles tinham o hospital sobre rodas, mas o problema para nós é que não precisávamos nos preocupar, pois íamos levá-los para o atendimento. Tipo, nós não estávamos preocupados com os insurgentes lançando um míssil e atingindo nosso hospital. O atendimento de nível 2 ou nível 3 não era uma realidade com a qual precisávamos nos preocupar. Na Ucrânia, eles precisam esconder seus hospitais em bunkers profundos no subsolo, porque se não fizerem isso, esses hospitais vão ser alvos e atingidos. Esses hospitais de campanha vão ser atingidos por mísseis de cruzeiro, e o mesmo vale para os russos. Os ucranianos também vão atingi-los. E o que isso muda é basicamente o tempo para receber atendimento. Então, se você for ferido na linha de frente, em vez de levar 15, 20 minutos para ver um médico de verdade, você vai esperar 14 horas. Uau! Com esse torniquete, você perderá o braço. Certo? E se você sobreviver, você é sortudo. E os caras que eu vi entrando no centro médico Kazvak, os olhos deles eles tinham estilhaços profundamente cravados nos olhos por causa de um drone FPV que tinha explodido. Tiveram sorte, pois ficou preso na rede. A maioria das pessoas não tem essa sorte e não sobrevive. Então, toda a lógica de baixas deles, toda a forma como isso funciona é em uma guerra contra um adversário de igual para igual, diferente de qualquer coisa que os Estados Unidos tenham tido que considerar recentemente. Uau! Acho que essa é a maior diferença para você. Alguém que já viu, sabe, combate ativo no Iraque, sabe, você está do lado americano, então você tem todos os, sabe, luxos e recursos de uma guerra americana. E então, acho que além disso, você também está lá por uma causa específica. Sabe o que quero dizer? Tipo, nesse caso, você está lá pelo jornalismo e para documentar o que está acontecendo. E então, sabe, você não tem necessariamente o treinamento, certo? Tipo, você não tem uma missão específica. Você está meio que só acompanhando. Minha missão no Iraque foi super tranquila comparada à de muita gente. Tipo, eu não estava em Fallujah, eu vi morte o suficiente e foi horrível. A Ucrânia foi indescritivelmente diferente e
e às vezes nem era de um jeito pior, mas só de um jeito... E foi muito, muito pior na minha experiência, mas coisas estranhas onde eu me encontrei com membros da Legião Estrangeira que são americanos, veteranos do Iraque que estão servindo na Legião Estrangeira Ucraniana e lutando agora pela Ucrânia. Foi estranho conversar com vários caras que dessa vez falavam inglês. Voluntariamente eles estão indo. Sim, sim. Então muitos deles são veteranos. Sim, eu conheci um cara. Conheço um cara que fez isso. Ele serviu na Ucrânia por cerca de 6 meses e depois voltou. Sim, então muitos caras fazem isso. E esse cara foi algo que abriu meus olhos pra mim, porque é muito mais fácil se comunicar com eles e realmente ter uma conversa com eles em inglês. E um deles era um veterano de Fallujah que se sentia mal porque o que ele fez no Iraque foi errado e horrível. Ele invadiu um país, na perspectiva dele, ele invadiu esse país e fez a coisa errada. E que isso pra ele foi algo catártico, era ele fazendo algo bom, protegendo pessoas dessa vez. Mas com isso, você também está lidando, sabe, com as limitações de uma força muito menor. Então é isso que eu... sim, ele estava falando sobre isso, como é tão diferente do Iraque e como você está praticamente sozinho. Mas o que eles me diziam, e todos me disseram, eles me falavam que era interessante, a diferença entre o Iraque e o Afeganistão. É como se você, quando está na linha de frente, é um inferno, mas aí você volta depois, digamos, de uma semana, e está de volta na retaguarda, sabe, 20, 30 quilômetros de onde você dorme. Quando você não está na rotação da linha de frente. Você pode, tipo, comer uma pizza. Estranho. Sair para um encontro. Você podia sair com seus amigos, se divertir e curtir a cidade. É bizarro. Muito estranho. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu preciso te contar como você pode ter direito a uma indenização. Isso mesmo, você pode ter sido prejudicado sem nem perceber. Acredito que a maioria dos americanos já foi prejudicada por isso. Sabemos que nossa comida é um veneno. Muitas dessas empresas, esses conglomerados gigantes, estão enchendo nossa comida de estabilizantes, gomas e outros produtos químicos processados que são ilegais na maioria dos outros países. Mas por algum motivo, nos Estados Unidos, eles são totalmente legais e estariam causando muitos problemas de saúde. Esse, supostamente, é bem pequeno. Eu acabei de ler um livro sobre isso, Humanos Ultraprocessados. É fascinante como os produtos químicos processados que estão indo para a nossa comida fazem muito mal para você. Quero dizer, se você pegar um biscoito assado e um biscoito cheio de conservantes processados, mesmo que eles tenham exatamente o mesmo perfil nutricional, o que tem conservantes, todas as gomas, estabilizantes e produtos químicos ultraprocessados vai ser muito, muito pior para você. Se você já foi exposto a muitos desses alimentos ultraprocessados, sabe-se que eles podem causar dependência. Sabe-se que eles são direcionados às crianças e podem potencialmente causar doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e doença hepática gordurosa, ambas praticamente desconhecidas há 40 anos, mas que agora afetam a vida de milhares de crianças. Parece que a Morgan & Morgan está defendendo o povo novamente. Isso mesmo, é o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos. Quero dizer, eles já lidaram com milhares e milhares de casos, recuperaram bilhões de dólares para seus clientes e agora estão mirando nos gigantes dos alimentos ultraprocessados do mundo. Certo. Então, se você ou seu filho foi diagnosticado com uma dessas doenças que mencionei antes, você pode ter opções legais. Ajudaram milhares de famílias a buscar justiça contra grandes corporações e estão prontos para lutar por você. Então, se você estiver interessado, acesse forthepeople.com/gagnon. Isso mesmo, é forthepeople.com/gagnon. Se você tiver interesse em saber mais sobre como essas empresas podem estar afetando você, sua saúde e a saúde da sua família, e como você pode ter direito a uma indenização por causa disso. Preciso informar que este é um anúncio pago. Vamos voltar ao programa. E aí, pessoal, vamos dar uma pausa rápida. Estou sentado na minha barraca como sempre, toda semana. Sempre me perguntam, Mark, como consigo uma barraca dessas? Eu quero sentar em uma barraca bonita e convidar um amor, um amigo, sabe, alguém que eu aprecio e adoro. Quero que eles se divirtam na minha barraca. É fácil. Graças ao pessoal bacana do BlueChew.com. Isso mesmo. BlueChew é a marca original, pioneira, que oferece comprimidos mastigáveis. E o que esses comprimidos fazem? Fico feliz que você perguntou. Eles vão te proporcionar um desempenho sexual mais forte, mais intenso e duradouro. Isso mesmo. Eles vão te ajudar a levantar a barraca em qualquer lugar, a qualquer hora. E o melhor de tudo é que tudo é feito online.
Isso significa que você não precisa ir ao consultório do médico e, sabe, conversar com ele e dizer tipo, tô meio assim. Isso não é só para quem tem problemas. É para quem busca a melhor experiência em qualquer ocasião, seja dia dos namorados, aniversário ou até funeral. Vai saber? Sempre que precisar, nunca se sabe quando pode precisar do Blue Chew. Temos uma oferta especial para os ouvintes deste programa. Experimente seu primeiro mês de Blue Chew totalmente grátis. Mark, isso vai funcionar para mim? Ei, é de graça. Por que não testar? Visite bluechew.com para mais detalhes e informações importantes de segurança. E agradecemos ao Blue Chew por patrocinar este podcast. Certo, agora vamos lá e vamos voltar ao programa. Lembro que conversei com o historiador da Primeira Guerra Mundial, Benjamin Hatch. Ele é um cara brilhante, mas descreveu uma das coisas bizarras que aconteciam na Primeira Guerra Mundial, que foi uma das guerras mais sangrentas e brutais até aquele momento, certo? Tinha aquela guerra de trincheiras e, você sabe, armas químicas. Mas então você estava lutando nessas fronteiras e depois pegava um trem de volta para Londres. E que seria retirado de lá, voltando a Londres com seus compatriotas e família. Mas ainda abalado com o trauma que você acabou de vivenciar. Diferente de qualquer outra guerra em que você já tenha estado, sabe? Mesmo que você tenha sido convocado por, sei lá, uma década, não é como nada que você já tenha visto. Depois, pegar o trem de novo e voltar para a linha de frente. E então ele disse que o TPT na verdade piorava ao ser retirado, sabe, desses ambientes de guerra, indo para ambientes civis, especialmente civis do próprio povo deles. Acho que ao voltarem para a retaguarda, esses caras não simplesmente dizem estamos fora da guerra, sabe? Eu imagino que seja um pouco diferente, mas acho que essa mudança provavelmente é necessária até certo ponto. Mas também pode ser traumatizante se você não estiver com as pessoas certas. Então, eu acho que essa experiência é até diferente do que estou falando, porque realmente parece que pode ser traumática, porque você está, como você disse, pegando um trem, certo? Tipo, você está indo para a retaguarda. Você está de volta a Londres. Todo mundo pergunta, como está indo? Como está a guerra? Isso é diferente. Aqui você não está voltando para Londres. Você está indo para um lugar a 15 minutos de carro. É tão perto assim. Eu achei que fosse tipo 2 horas. Não, para rearmamento. Você vai ficar a uns 20 minutos de distância. E aí você está em uma cidade onde sim, eles são atingidos por mísseis de vez em quando. Mas se 2 mísseis, 3 mísseis atingissem uma cidade do tamanho de Nova York, tipo no Upper East Side, você nem saberia lá embaixo, sabe, tipo no Lower East Side, certo? É mais ou menos assim. É horrível. É terrível. Mas nessas cidades que ficam a 20, 30 minutos da linha de frente, você definitivamente sente que a guerra está ali, mas ao mesmo tempo, a lanchonete de hambúrguer está aberta. Tipo, bizarro. Então eu diria que esses caras não é que seja menos traumático, é só diferente, porque pelo menos você tem esse alívio. Então pelo menos tinha um cara que conheci quando estava em Kursk, que estava indo para a linha de frente em Kursk, na Rússia. E então, quando o levei de volta para entrevistá-lo, ele foi se encontrar com a esposa dele. A esposa dele veio de Sumi para encontrá-lo, não vou dizer onde, mas foi perto de Kursk. E então ele voltaria para a linha 0 em Kursk no dia seguinte. Tipo, você pode ver sua esposa. Tipo, quando eu estava no Iraque, você está lá e não tem álcool, só caras. Muitos caras. Tipo, só tem caras por todo lado. Só malhando. Talvez você tenha um videogame tipo um PS1 ruim. Muito gay chicken, tipo, o dia todo. Então, não estou dizendo que é menos traumático. Só estou dizendo que pra mim era tipo, o que está acontecendo? É tão diferente, simplesmente louco. É tipo, acho que a forma como você vê, sente e percebe é que os caras, parecia que talvez houvesse, posso estar totalmente errado, mas só pelo que vi, talvez um pouco menos de brigas internas, especialmente porque vocês têm um inimigo tão grande. Posso estar errado e me corrijam se for o caso, mas talvez eles só tenham um jornalista aqui. Eu não vou discutir com meu camarada, mas parecia, e também é uma questão cultural, tipo, menos hierarquia. Os caras tinham uma estrutura militar bem diferente em termos de como se tratavam e agiam uns com os outros. Pra mim foi incrível porque eu pude aprender como as coisas realmente funcionam em uma guerra de grandes proporções, quase entre iguais, só pela escala disso. É absolutamente de explodir a cabeça. Onde quer que você vá, todo mundo está de uniforme. Eu pensava, será que realmente tem milhões de pessoas lutando nessa guerra? Será que estão só aumentando esses números? Mas todo mundo que você vê está de uniforme.
E todos esses prédios estão cheios de tropas e veículos blindados, especialmente conforme você se aproxima da linha de frente, longe de Kiev. E as baixas também são. Eu fiquei pensando, será que realmente milhares de pessoas estão morrendo aqui? Só aquele pequeno trecho da linha de frente onde eu estava, perto de Toretsky, naquele dia eu vi, acho que foram apenas 10 feridos naquela manhã. Perguntei ao médico quantos feridos tinham por dia, e ele disse que eram cerca de 20 feridos ou mortos diariamente. E eles estavam me mostrando fotos de pessoas com membros arrancados por estilhaços de artilharia. E eu consegui trazer um pedaço de estilhaço de artilharia russa, um pedaço de metal que, se estiver se movendo a 3.000 pés por segundo, vai atravessar seu casaco. Sim. Uau! Agora, para comparar, não sei se você pode comentar, mas no Iraque, na linha de frente, quantos americanos se feriam por dia? Não existe linha de frente. No Iraque, é uma guerra assimétrica. Então você está em uma base de patrulha e há insurgentes por todos os lados. Por todos os lados, mas não tão intenso. Não é como se houvesse uma linha de frente. Era assim quando eu estava lá. Houve, você sabe, um período da guerra em que havia uma frente, mas eu estava lá durante a fase de ocupação. Mas em qualquer... Você sabe, tipo, em uma área de patrulha, haveria algo como 20 feridos ou, você sabe, baixas que seriam consideradas altas para os americanos? Por dia. A quantidade de baixas que eu vi quando estava no Iraque, durante o período em que estive lá, geralmente era, acho que 1 ou 2 policiais iraquianos feridos ou mortos por semana. Aqui você está vendo 15 ou 20 em apenas uma pequena área, sendo mortos ou feridos por dia. E então multiplica isso por uma semana e você tem, sabe, e aí multiplica de novo. Certo. Então isso é uma seção de 10, 15 quilômetros da linha de frente. Multiplica isso são 1.250 quilômetros. Aí você fica tipo, ok, é como 1.000. Algumas seções serão mais hostis que outras, mas você faz uma média. Sim. Fico curioso sobre os civis que estão nessas áreas, tipo Kursk e coisas assim. Foram evacuados? Todos já foram embora. Sim. E então, tipo, há evacuações militares e lei marcial no país. Não importa para onde vá, a cada 20 ou 30 quilômetros há um posto de controle. Há agentes do SBU, sabe, que é como a nossa versão do FBI, que está verificando documentos de identidade. Eles verificam se você não é um desertor, se você não é um espião, perguntam a senha, o código, a palavra código que só os ucranianos conhecem. Então há civis russos em alguma dessas áreas. Tipo, obviamente, eu sei que... Meu assistente nasceu na Rússia. Meu guia que dirigiu. Então, deixa eu te contar, se você não se importar, vou te dar rapidamente só aquelas coisas que eu não pude falar nos vídeos que publiquei, tipo, o contexto por trás disso. Então, só para chegar à Ucrânia, você tem que voar para a Polônia, que fica um pouco mais pro oeste. Então eu voei para Varsóvia. E de Varsóvia, você tem que pegar um trem que leva 17 horas. E tem um vagão-leito nesse trem. É um vagão bem apertado, pequeno, e esse trem, depois de 17 horas, te leva até Kiev. E Kiev você pode ver que está acontecendo uma guerra aqui, muitos soldados. Mas as pessoas saem à noite, tomam uns drinks e se divertem. E é uma cidade realmente bonita e agradável. Tem um toque de recolher. Não pode sair depois, acho que é meia-noite ou 1 hora, senão pode ser questionado. Quem conhece europeus do leste sabe que isso é cedo. Isso é. Sim, eles ficam fora até umas 6, 7 da manhã com a discoteca deles. Os americanos ouvem isso e pensam, é o toque de recolher do Arizona. Sim, Nova York, que é como a gente faz o esquenta. Sim, exatamente. Então eu pego o trem para Kiev e fico pensando, não vejo a hora de sair de Kiev. Quero ir mais para o leste. Quero ver se consigo chegar até a linha de frente. E quem está no trem vindo da Polônia? Só há mulheres porque quase não há homens devido à lei marcial e ao confinamento do país. Você quase não vê homens com menos de 60 anos no trem. Então são pessoas que provavelmente estão indo ver a família, mulheres que estão indo ver a família, isso... Talvez as mulheres tenham sido evacuadas. Mulheres e crianças que estão indo ver a família na Polônia ou na Europa. E talvez vi 1 ou 2 homens no trem que tinham mais de 65 anos. Indo para Kiev. E assim que chegamos lá, eu fico inquieto. Quero sair logo. E meu contato local me aconselha. Não, vamos conversar com alguns diplomatas aqui.
deixe-me te mostrar os memoriais. Deixe-me te dar uma ideia do meu país. E tipo, vai ser bom se passarmos um tempinho aqui. Então eu passo acho que foi uma noite lá. E você é acordado, tipo, meia-noite por um aplicativo no seu celular que avisa que estão acontecendo bombardeios e você simplesmente tem que desligar em certo momento. E você deveria ir para o abrigo antiaéreo, mas eu pensei, estou cansado demais, vou simplesmente continuar dormindo. E eu realmente fico feliz por ter passado esse tempo em Kiev, porque eu conheci e tive a oportunidade de tomar uns drinks com alguns agentes de inteligência, que são, tipo, os caras que seriam a nossa versão da CIA, certo? E eu simplesmente fiquei completamente bêbado com esses caras. E a gente ficou trocando histórias sobre, sabe, porque nós somos aliados de certa forma. Nós temos um respeito mútuo um pelo outro. Também mencionei e imagino que vocês sejam do mesmo tipo. Sabe o que quero dizer? Tipo, você e esses caras, apesar de serem de países, nacionalidades e talvez até religiões diferentes, vocês sabem, vocês são o mesmo tipo de cara. Sim, e é tipo, nós somos o tipo de pessoas que querem servir ao nosso país, seja eles querendo servir à Ucrânia, eu quero servir à América, e eu quero contar a história deles e eles querem que eu conte, certo? Mas eles não sabem se podem confiar em mim, porque tem muita gente que vai lá e quer, tipo, expor eles, revelar. Eles também não sabem qual é a sua intenção. Tipo, os ucranianos estão ficando bêbados toda noite. Eles não estão levando isso a sério. Tipo, Tenho certeza que saem matérias assim. esses caras conhecem os vídeos que fiz ao longo dos anos. Eles sabem que falo da Ucrânia, pra ser sincero, de um jeito bem favorável a eles. Eles estão, eu diria, cautelosamente otimistas porque acreditam que compartilhamos muitos de nossos valores. Estou tentando entender porque quando fui ao Iraque achei que seria sombrio e que as pessoas queriam que dessemos liberdade a elas. Ao chegar lá vi que não era assim. Fui para a Ucrânia achando que essas pessoas buscavam democracia e queriam integrar o Ocidente. Eles querem lutar contra esses caras maus ou esses autoritários. Mas eu também fico pensando, talvez vá ser a mesma situação em que vou me decepcionar. E eles vão dizer, esses caras são ruins, eles são corruptos, eles são uns babacas. Então a gente está se conhecendo, sentindo o clima. E eu não sei que tipo de bebida eles têm lá, mas tem uma parada muito louca. É tipo, faz o Red Bull parecer descafeinado. E é misturado com, sei lá que tipo de vodka, provavelmente russa. E eu, Uma cachaça pré-treino. tô muito louco. E eles estão me ensinando a xingar em ucraniano e a fazer diferentes tipos de saudações. E a gente tá só se conhecendo melhor. Ele disse, eu gosto de você. Você é um cara legal. Não é como algumas dessas outras pessoas que passam por aqui. Tipo, eu também gosto de você. E ele perguntou, o que você quer tirar disso aqui? Eu disse, eu realmente, sabe, quero saber a verdade. Quero ver o que acontece aqui pessoalmente. E ele disse, eu consigo te levar pra Kursk. Eu te levo pra Rússia. E eu simplesmente virei o shot. E eu falei, vocês não deixam ninguém ir pra Kursk. Tipo, nenhum jornalista ocidental pode entrar lá. O governo russo está processando jornalistas que vão lá. Se você for pra Venezuela, Uzbequistão ou Turquia, vai ser preso por causa do seu passaporte se for pra Kursk, pois estará entrando ilegalmente na Rússia sem o passaporte carimbado. E ele disse, eu conheço o cara que cuida de RP, Relações Públicas, que faz a comunicação para a operação de Kursk, e eu vou te colocar lá dentro. E eu fiquei tipo, sabe, você ouve muita gente te prometendo isso e aquilo. Eu falei, beleza, cara, eu vou, pode arrumar pra mim. Depois de alguns drinks, Sabe, todo mundo tem algo a oferecer. eu penso, esse cara tá cheio de papo. Então, alguns dias depois, eles estão organizando tudo. Eles recebem o horário, a data e o local onde devem estar. E passando esse tempo em Kiev, conhecendo essas pessoas e fazendo do jeito certo, sabe? Fazendo direito, em vez de só se apressar nisso e tentar, tipo, porque algumas pessoas fazem isso, eles vão e tentam, tipo, se enfiar na frente. Você não quer fazer isso. Se você está na casa de alguém, você segue as regras deles. Sim. E então eu tive a sorte de ser um dos únicos jornalistas ocidentais a conseguir ir para Kherson antes da retirada. Uau! Agora, como você pode ter certeza de que está tendo uma visão realmente honesta? Porque eu acredito em você quando diz que está buscando a verdade.
Mas se eles estão te recebendo, sabendo que você tem, sabe, visibilidade midiática, como você pode ter certeza de que está vendo o que é real? Não, eu acho que eles me levaram pra ver o que eles queriam que eu visse, o que eles queriam que o mundo visse. Eu acho que é meu trabalho reconhecer isso e dizer algo como: isso é o que eles querem que você veja. E no vídeo, em alguns momentos, eu digo que eles me disseram, sabe? Eles fizeram um grande espetáculo de como os russos estão atacando seus próprios civis e que eles não estão matando civis. E eu fico tipo, isso não fez muito sentido pra mim porque eu vi eles em outros momentos, tipo, os ucranianos também estão bombardeando casas de civis. Tipo, é nosso trabalho tentar ver além do que estão mostrando, sim. Tem um pouco de verdade no que eles estão me mostrando, mas também isso é o que eles querem me mostrar. Certo. Também pode haver omissão da verdade, pois você recebe uma perspectiva que é verdadeira, mas pode ser o elemento mais grave. Pode ser parte da verdade. E a maneira como eu vejo isso é assim. Não é meu trabalho, tipo, eu tenho que ir pra Rússia agora e também relatar ao lado russo. Tem muita gente fazendo isso. E eu incentivo as pessoas a encontrar esses recursos e ver o que eles estão dizendo. Tipo, veja o que a RT está dizendo. Mas nós também, eu acho, temos que contar o lado deles da história. E sem dúvida, civis estavam sendo mortos. Onde quer que a guerra vá, pessoas inocentes estão morrendo. E isso é horrível. Então, eu não queria que minha viagem fosse como uma viagem pela Coreia do Norte, onde eles te mostram, tipo, o supermercado bonito. Mas também eu queria contar o lado deles da história, porque se eu não contar para o público americano o lado deles da história, se eu não der a eles uma plataforma e um megafone, tipo, quem vai fazer isso? Porque os russos têm um megafone. A gente contando o lado deles. Certo. Acho isso produtivo. Do jeito que você mostra esse lado, eu entendo. As pessoas criticam Tucker e outros jornalistas que vão para a Rússia, mas na verdade eu acho que a conversa dele com Putin foi realmente esclarecedora e fez. Sabe, colocar tudo em perspectiva, onde é tipo, eu consigo ver por que que essa agressão está acontecendo do ponto de vista dele. E de novo, eu acho que provavelmente seria, não sei, talvez uma visão limitada, fútil, basicamente dizer que uma pessoa está totalmente certa e a outra totalmente errada. E, sabe, só um lado está cometendo atrocidades e o outro não. Tipo, essa é a natureza da guerra que, sabe, os dois lados vão, sabe, cometer erros. E você pode talvez medir numa escala de quem está fazendo mais. E isso provavelmente, sabe, é algo debatível. Mas eu acho que mostrar de boa fé o lado que você viu e ser transparente, tipo, olha, isso foi o que eu vi. Eu não acho que há, sabe, qualquer erro nisso. Eu também tentei focar bastante na logística disso, falar sobre as táticas disso o máximo que pude, porque eles realmente queriam promover uma narrativa, eles tinham uma história que queriam contar, me dando acesso. Eles queriam contar a história de que, olha, nós não estamos, sabe, matando, assassinando e saqueando. Essa era a história que eles queriam contar. Contei essa história e acredito que seja verdadeira até onde contei. Mas também tem o lado que mais me interessa, a logística deles. 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles estão movimentando milhares de caminhões por essa estrada, indo e voltando daqui para reabastecer. E eles precisam fazer a rotação das tropas. Tipo, sabe, essa parte disso que foi a maior parte do vídeo. Então, sabe, não senti que estava indo fazer propaganda, só contar a história deles. Eu estou contando o que eu sei, que é a parte das táticas e estratégias das tropas no campo. Sim, me interesso pela geopolítica e o outro lado da história, mas isso representa só 10% pra mim. Não, eu estou curioso, tipo, agora que, sabe, com base no que você viu e no que te passaram mais recentemente, queria perguntar umas duas coisas. Primeiro, na época em que Trump cortou a ajuda à Ucrânia, você estava conversando com algum dos seus contatos lá tentando conseguir, sabe, informações sobre o que estava acontecendo? A Rússia usou isso como uma oportunidade para atacar? Eles exploraram essa brecha. Tentaram isso também da última vez, quando a ajuda americana foi cortada em 2024. Conversei com os ucranianos e eles se sentiram traídos. E é bom reconhecer que a Europa e a Ucrânia se sentiram traídas. Existem várias formas de ver isso.
Sabe, parece que isso acelerou a mentalidade da Europa de que a Europa precisa redobrar os esforços na defesa e investir em defesa, que é algo que os Estados Unidos vem pedindo há anos. Já faz 3 anos. A Rússia está em guerra há 3 anos e eles ainda não aceleraram de verdade. E muitas vezes, com o que você chamaria de ônus da defesa, ou compartilhamento do fardo, ou o dilema do aproveitador, é que, tipo, por que você pararia de receber dinheiro do seu garantidor, a menos que ele cortasse? Certo. E por que a Inglaterra, a França ou a Alemanha, por que eles apoiariam a Ucrânia se os Estados Unidos já estão pagando a conta e resolvendo tudo? Interessante. Então, agora estou curioso para saber como as coisas estão, se você tivesse que chutar. Vou te colocar em uma situação difícil para prever o futuro. Se você tivesse que chutar como as coisas vão se desenrolar nos próximos 6 meses, você apostaria em mais negociações estagnadas, uma espécie de cessar-fogo, ou as coisas vão acelerar a partir daqui? Isso pode seguir vários caminhos. Há diferentes probabilidades para essas direções. Não tenho confiança para prever a direção disso, mas posso afirmar isso. Pode ser que Trump comece a pressionar a Rússia e comece a pressioná-los, porque ele está insatisfeito com a velocidade com que eles estão agindo e que ambos os lados não estão chegando a um cessar-fogo tão rápido quanto ele gostaria. E ele começa a pressionar a Rússia, o que pode levar a uma escalada ou pode levar a Rússia a concordar com um cessar-fogo. Interessante. Então, eu acho que é isso que está no horizonte. Então, é muito provável que Trump faça pressão, mas para onde isso vai? É uma possibilidade. Eu nem sei se é muito provável, mas definitivamente é uma possibilidade que ele coloque pressão sobre a Rússia neste momento. Também é uma possibilidade que ele coloque mais pressão sobre a Ucrânia para aceitar as concessões ao cessar-fogo da Rússia que lemos antes, aqueles diferentes pontos. Talvez ele tente pressionar a Ucrânia a aceitar isso. Eu diria que, neste momento, é muito difícil para mim dizer... Sim. É interessante ver tanta conversa, acho que, sabe, no Twitter, dos dois lados, pessoas dizendo que Trump é, tipo, o capacho do Putin e que ele faz tudo o que o Putin manda. Acho que isso provavelmente simplifica demais a situação. Tipo, eu me pergunto se é como quando um valentão implica com uma criança e a escola suspende os dois. Em vez de dizerem que você apoia o valentão, é como, olha, não me importo, quero apenas que isso termine para promover minha agenda pessoal de ser um presidente que trouxe a paz e possa focar em outros temas. Se isso traz um pouco de injustiça, não me importo. É assim que vejo a situação. Gostaria de saber se você acha que isso está mais ou menos certo. Ele está, do ponto de vista dele e pelo que mostram as comunicações deles, se apresentando como o árbitro. Zelensky não queria isso. Ele queria os Estados Unidos do lado dele, dizendo publicamente que estavam do lado dele. O que você precisar, estamos com você. Estamos do seu lado. A Rússia é a agressora. Eles são o problema. O que Trump está dizendo é que você não chega a um acordo agindo assim. Você não consegue um acordo desse jeito. Eu, de novo, sou apenas um soldado de infantaria comum. Eu não conheço as complexidades das negociações, mas entendo um pouco sobre como as pessoas funcionam. E eu sinto que pelo menos consigo ver sobre o que eles estão discutindo. Eu realmente acho que, sabe, algumas pessoas odeiam Trump. Procuro ser apolítico nos meus vídeos e análises. Quando cobri Biden e suas ações militares, tratei como algo feito pela América. É isso que a América está fazendo. Isso é o que as pessoas que elegeram Biden nos Estados Unidos estão fazendo. E isso é o que o país está fazendo. Para mim, é a mesma análise. Isso é o que Trump está fazendo. Ele foi eleito. Então isso é o que a América está fazendo. E os Estados Unidos agora decidiram que é do interesse deles ser o árbitro, ser um árbitro neutro. Como você disse, não tomar partido e dizer que nenhum dos dois vai ficar satisfeito com isso. Isso vai funcionar? Vamos descobrir nos próximos anos, porque essas negociações levam anos. No Vietnã, acho que levou cerca de 3 anos para chegarem a um acordo de paz. Não foi um mês nem semanas. Não, certo. Isso leva muito tempo. Isso pode ser muito mais rápido. Não sabemos. Sabe, você olha para outras guerras que terminaram em acordos de paz e vê como elas são difíceis e como são complexas, com idas e vindas e tudo mais. Você sabe, você tem que aos poucos garantir. Mas, tipo, chegar lá, descobrir o que eles estão dispostos a aceitar, o que você está disposto a aceitar. Algum de vocês está pronto para aceitar que meios militares não são a sua melhor opção? Talvez um de vocês sinta que é. Então, é esse vai e vem, vai e vem. Além disso,
O sistema político americano também cria um dilema interessante. Se ambos os lados estão insatisfeitos com o acordo, podem pensar: vamos esperar o Trump sair do cargo e tentar renegociar com a nova administração para ver o que a América oferece depois? E, sabe, talvez eles estejam favorecendo mais a Ucrânia. E nesse caso, a Ucrânia quase que tem um interesse em, digamos, adiar as coisas. E sabe, a Rússia pode ter interesse em adiar também, dizendo algo como: ei, vamos apenas continuar com isso e continuar abatendo vocês. E, sabe, é possível que Trump não consiga resolver isso nos próximos 3 anos. É isso que você acabou de apontar. Existem realmente centenas de variáveis envolvidas nisso. Qual é a opinião da população russa sobre acabar com a guerra e em quais termos eles aceitariam encerrar a guerra? Qual é a opinião da população ucraniana sobre isso, sabe? Porque o que o povo pensa é um fator muito importante, não só o que os líderes pensam. E também, sim, há tantas variáveis envolvidas, é por isso que eu digo que é como a negociação mais insana de todas. E porque se eu fosse adicionar ainda uma camada de viés político, tipo, eu odeio o Trump ou eu amo o Trump, pra mim isso não ajuda na análise. Isso não vem ao caso. O importante é o que está acontecendo e o que pode acontecer. E seus sentimentos são, sabe, não são realmente importantes nesse sentido. Vou dizer o seguinte, quer você odeie ou ame ele, dizer que ele é um peão do Putin, eu sinto que se ele fosse, ele simplesmente não teria retomado a ajuda, não teria retomado a ajuda militar. Agora eles estão novamente fornecendo informações de inteligência e armas. Então, tipo, se você... O que eu acho é que ele é. Não sei se é uma boa ideia, mas ele parece estar 100%. Quer mudar o foco para a China porque os Estados Unidos não vão conseguir enfrentá-la. E nós também não. Sei que este é assunto para outro episódio, mas só digo isso. Tipo, os Estados Unidos não conseguem enfrentar a China se eles tiverem que dedicar qualquer parte dos seus recursos, da sua defesa aérea, das suas munições, qualquer coisa assim para a Ucrânia, porque eles precisam de cada munição de defesa aérea para o Pacífico. Eles precisam disso e de mais ainda. Certo. E então, você sabe sim, se qualquer parte da sua atenção estiver lá, você está ferrado. E a ideia de que a Europa vai ajudar em uma guerra com a China, sim, provavelmente é muito improvável. Sim, eles mal estão começando a se mobilizar para uma guerra no próprio continente. Certo. E também, tipo, o que eles vão enviar pra lá? Tipo, o Reino Unido e a França têm alguns navios. Sim, mas quero dizer, acho que a maior parte do poder de combate nessa guerra virá dos países já presentes no Pacífico. Isso é assunto para outro episódio, mas só vou dizer que é isso que estou analisando. E quem sabe como é o interesse da China em manter essa guerra acontecendo? Digo, eles parecem ter algum benefício e seja eles ativamente, sabe, fomentando ou de alguma forma criando conflito ou não. E eu não... Dá pra argumentar de que isso é do interesse deles, que isso não é do interesse deles. Definitivamente é uma discussão que eu sinto que a gente deveria ter, porque a questão da China e a questão do Irã são coisas que estão prestes, eu acho, a vir à tona de maneiras que a gente não vê há muito tempo. Beleza. Vamos deixar isso para outro episódio, Cap. Obrigado pela análise perspicaz de sempre. Posso ver mais análises suas no Cap Army. Você pode sim, canal novo. Podemos abrir? Na verdade, eu quero ver. Aí está, é isso. Legal. Sim. Então, ainda não lançamos e já temos 15 mil inscritos que já vieram para o canal e estamos lançando. Quando este episódio for ao ar, já teremos lançado. Gabe, se inscreve no canal dele, cara. Vamos lá, agora. Aí está, galera. Somando mais um. Muito obrigado. Eu agradeço de verdade. E é isso. Aguarde nossa próxima conversa. Se você chegou até o final deste episódio, é porque você curte a gente. E por isso, a gente curte você. Você é sofisticado. Você gosta de uma comunicação honesta e verdadeira. É uma pessoa de alto nível que entende isso. História não é só datas e nomes. É um mosaico de triunfos e tragédias humanas. De Nostradamus com sua primeira profecia até Paul Revere em sua cavalgada à meia-noite, dos antigos oráculos aos revolucionários modernos. É por isso que preciso de você. Inscreva-se no Hoje na História, nosso boletim informativo gratuito, se ainda não fez. Hoje na História traz para você as histórias que importam, os momentos que mudaram tudo e os segredos escondidos no tempo. Junte-se a milhares de entusiastas que viajam diariamente pela história. Não deixe a história passar em branco.
Leve a conversa para sua caixa de entrada. Inscreva-se agora no Hoje na História pelo QR Code ou pelo link na descrição, pois as histórias moldam o mundo de amanhã. Obrigado por assistir. Até a próxima.